Olá, bom dia! Está no ar o nosso Check-up Saúde, o programa que coloca você frente a frente com os maiores especialistas em saúde do estado. Bem-vindos ao Check-up Saúde. Hoje é o Dia Nacional de Doação de Leite Humano e teremos um programa dedicado à amamentação, aos cuidados com as nossas mamas. A amamentação não só fornece nutrição para o bebê, mas também traz uma série de benefícios para as mães. A Organização Mundial da Saúde recomenda o leite materno para os bebês pelo menos no período de 6 meses. Em 30 anos, o Brasil aumentou em cerca de 20 vezes o número de bebês de até 6 meses que são amamentados exclusivamente pelo leite materno. Amamentar é uma das formas de proteger do câncer de mama. Eu amo amamentar, eu amo. É a parte do meu dia em que eu mais gosto, é a parte onde eu sinto Deus me tocando, sabe? O amor de Deus sobre mim e sobre o meu filho. Ele mama muito, eu tenho um filho de 7 meses que mama desde que nasceu. Ele, como tá na creche pela manhã e eu tô trabalhando também, ele come já, né? Comidinha, papinha, frutinha, suquinho, vitamina. Mas quando eu chego em casa, a partir do momento que eu chego em casa, meus 2 peitos desse tamanho de leite, cheio de leite já, aí eu dou e ele esvazia rapidinho os 2 peitos e passa a madrugada toda mamando. No Check-up Saúde deste domingo, conversamos com a doutora Ana Caroline Gondim, mastologista com título internacional em amamentação. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. Vamos falar então desse tema que é tão importante, né? É um tema de saúde, é um tema de proteção. Explica pra gente por que é tão importante amamentar. Qual a importância para a mãe e para o bebê desse ato de amor? Olha, a amamentação é fantástica porque ela só traz benefícios para todo mundo, né, que está envolvido. Ela traz benefício tanto da parte alimentar, né? A mãe ela vai prover para aquele bebê todos os nutrientes necessários para o bebê dela, né? Se é um bebê prematuro, o leite que é produzido é um leite que vai de acordo com a necessidade daquele bebê. Se o bebê está passando por algum problema de saúde, alguma doença, aí o leite também se torna mais concentrado em alguns anticorpos, né? É verdade, doutora? É verdade. O leite muda para suprir a necessidade, de acordo com a necessidade daquele bebê. Então, assim, além de promover, né, todo esse papel, né, imunológico para o bebê, a questão da microbiota intestinal, a passagem, né, da flora intestinal da mãe para o bebê também tem impacto sobre isso. Então, o que a mãe se alimenta desde a época da gravidez, né, vai passando para o bebê desde intraútero e aí depois que ele nasce através do leite também, certo? A parte do vínculo afetivo, né? A conexão da mãe com o bebê, que é tão importante nesse momento da amamentação, é próximo, né? Aqui você tem o bebê, quando ele nasce, a visão dele é muito curta, muito pequena, ele enxerga praticamente vultos e é uma distância de 30 centímetros no máximo, e a visão dele é preto e branco. Então, o que ele enxerga é exatamente essa distância do rosto da mãe, por isso que falam que o bebê só acalma no colo da mãe. É o que ele está familiarizado, né? O que ele tem o cheiro, né? que atrai também. E na parte da mãe, quando a gente engravida e que a gente amamenta, a mama ela passa pelo desenvolvimento completo. Ou seja, quem nunca engravidou, quem nunca amamentou, não tem a mama completamente desenvolvida, mesmo que seja uma mulher de 50, 70 anos, que nunca engravidou, nunca amamentou, ela não tem a mama completamente desenvolvida e acaba sendo um fator de risco para câncer de mama. De acordo com a Secretaria de Saúde, o câncer de mama é a segunda causa de morte por neoplasias no estado. O número de casos novos por ano é de 900. Por que amamentar é uma das formas de se proteger do câncer de mama, doutora? Então, quando a gente está amamentando, predominam alguns hormônios, certo? Ocitocina, prolactina, principalmente, e aí são suprimidos outros hormônios. E esses que são suprimidos, eles são envolvidos, vamos dizer assim, na gênese do câncer de mama, entendeu? Então, quanto mais tempo a mulher amamenta ou quanto mais vezes ela engravida,
menor a chance dela desenvolver o câncer, porque ela vai estar protegida, entre aspas, esses hormônios envolvidos na gênese do câncer de mama, eles vão estar mais suprimidos, entendeu? Vamos ver o depoimento da Natália Munhon, que é repórter aqui da TV Vitória, a mãe da Antonieta, de 1 aninho de idade. Conta pra gente. A minha questão com a amamentação foi muito tranquila. Eu tive muita preocupação, era um medo para mim, então eu estudei um pouco sobre a amamentação enquanto eu estava grávida, fiz curso, mas eu percebi que é só na prática mesmo que a gente vê como funciona. Porque já no hospital, as enfermeiras na hora falaram, olha, é minha primeira filha, então eu nunca tinha feito isso. Aí elas falaram, a pega dela tá muito boa, parece que você já faz isso há muito tempo, tá tudo muito certo. Só que quando eu cheguei em casa, já no 2º dia de nascido dela, eu comecei a sentir um pouco de dor, porque a pega da boquinha dela estava errada. Eu não sabia que a boquinha tem que ficar, que eles chamam de boca de peixe. E aí eu não sabia, a boquinha dela ficava um pouco para dentro, porque a anatomia do rostinho dela era assim, o queixo era um pouco para trás. Então eu tentava fazer a boquinha de peixe e ela não pegava. Ela mamou sempre muito bem, eu dei muito leite, então a gente não tinha essa preocupação, mas começou a doer um pouco. E aí com 1 semana de nascida, eu chamei uma consultora de amamentação em casa, que já era uma amiga nossa. Ela fez um laser e ali explicou pra gente que tinha que pegar, a pega tinha que estar correta. Então, com essa explicação da pega, com uma pomadinha que eu fui passando, com a rosquinha de amamentação que eu colocava em volta do seio para poder não machucar na roupa, eu não sofri, não feriu, foi coisa de 3 dias de um pouco de dor, e com toda essa orientação aí da consultora, deu super certo. Eu me tornei doadora do banco de leite por 4 meses do HPM, dei muito leite, minha filha mamou exclusivamente até os 6 meses e mama até hoje, ainda com 1 ano de idade. Doutora, que lindo, né? Ter tanto leite para doar. A gente está no Dia Nacional de Doação de Leite Humano, um gesto tão importante. Quais são os casos em que as crianças precisam desse leite que é doado? Que crianças são essas que recebem o leite doado? As crianças que mais se beneficiam são as que realmente precisam, né? As que estão internadas na unidade de cuidados neonatais, né? Na UTIN, que a gente chama. São bebês prematuros ou são bebês que apresentam algum problema, né, na gestação ou no nascimento, estão precisando de um suporte maior. Então, se a gente tem a oportunidade de oferecer para esses bebês o leite materno ao invés da fórmula, é maravilhoso. Por quê? Porque a fórmula ela vai te fornecer vitaminas, aminoácidos sintéticos. O leite materno, ele, como eu tinha te falado, ele vai vir rico, inclusive, de anticorpos, entendeu? Então, é um leite muito mais rico. A indústria farmacêutica tenta, faz milhares de pesquisas, gasta fortunas tentando chegar numa fórmula que seja igual ao leite materno. Copiar a natureza. Não chegou. E é tanto que a gente está vendo as enchentes lá no Rio Grande do Sul, né? Existe um protocolo internacional para casos de desastres que seja preservado o aleitamento materno, justamente para evitar, imagina, está tendo racionamento de água. Como é que eu vou pegar uma água contaminada para preparar uma fórmula para uma criança? Então, o que a gente vê no protocolo é que seja preservado o ambiente mínimo para que essas mães possam amamentar os seus bebês, até para garantir, né, uma maior saúde para eles e evitar risco de contaminação e de doenças. Que casos são esses que essas mães não conseguem prover o aleitamento materno? Que casos que são exemplos? São poucos, assim, de não conseguir, né? Por exemplo, pacientes, a gente estava falando do câncer, né? Pacientes que tiveram câncer de mama e precisaram fazer uma mastectomia. Mastectomia, o que é? É a retirada de toda a glândula mamária, do tecido mamário. Então, por mais que seja feita a reconstrução, colocada a prótese ou o expansor, né? Então, assim, fisicamente tenha uma nova mama, essa mama não funciona para amamentar, a estrutura dela não está ali. Então, daquela mama que foi retirada, infelizmente, não vai haver produção de leite. Mas se você teve o câncer em uma mama e a outra não, então você pode amamentar. Claro que é uma paciente que vai precisar de um acompanhamento e um suporte maior, porque dependendo do tipo de tratamento que ela fez para o câncer, pode haver uma redução da produção. Se houve radioterapia, pode haver mudança no gosto do leite, enfim, tem uma série de detalhes que precisam ser abordados e o ideal é que as pacientes que tiveram câncer de mama sejam acompanhadas desde a gestação para já ir
se preparando, né, para qualquer intercorrência que possa acontecer durante a amamentação. Mas a grande maioria das mães, elas podem amamentar sim, poucas mesmo exceções. Aquela que fez uma escolha estética pelo silicone, independente da técnica, ou que fez a retirada da mama, a diminuição, né, pelo volume de mama, ela também consegue amamentar? A gente tem, isso são fatores de risco para baixa produção, né? Então, assim como, por exemplo, pacientes com diabetes durante a gestação, que o bebê acaba ficando maior, que a gente chama, né, macrossômico, pesa mais que 4 quilos. Então, existem fatores de risco para baixa produção. E aí, por isso que a gente precisa acompanhar desde a gestação. Mas isso não significa que elas não possam amamentar. A gente só precisa observar se esse bebê está sendo amamentado e está ganhando peso adequadamente. Se ele não está ganhando peso adequadamente, a gente vai continuar oferecendo a mama por todos os benefícios que a gente já falou aqui, mas a gente pode complementar. E aí a gente pode complementar tanto com o próprio leite materno, por exemplo, em quem tem as duas mamas, né? Vamos dizer, uma paciente que fez uma plástica de redução de mama, ela tem um fator de risco para uma baixa produção? Tem, mas ela pode, de repente, retirar com a bomba e oferecer no que a gente chama de translactação. Ela põe o bebê para mamar, põe uma sondinha sonda, e ele recebe do isso. leite. E ele recebe através da sonda, mais mamando no peito e recebendo esse complemento, no caso que ele precisa ganhar peso. Ou, se ela realmente não tiver produção suficiente, aquele bebê estiver precisando de um ganho de peso maior, aí pode ser ofertado o complemento com a fórmula. Mas o interessante é que a gente consiga manter esse bebê no peito para garantir o mínimo de nutrientes para ele. E muitas mulheres, né, se sentem cansadas ou têm medo da frequência da amamentação, que o bebê chora muito e tem muita necessidade. O que é normal? Quantas vezes por dia um bebê mama, um bebê saudável? E é a criança realmente que dita o ritmo da amamentação? É livre demanda? É quantas vezes ele quiser? Como que isso funciona, doutor? O ideal é que seja feito o aleitamento em livre demanda durante os 6 primeiros meses, ou seja, sempre que o bebê solicitar, né, que ele seja colocado para mamar. Mas quando a gente tem um recém-nascido, ou seja, o primeiro mês de vida, aproximadamente, a gente não deve deixar esse bebê mais que 4 horas sem mamar, mesmo durante a noite. Por quê? Porque é um período que ele ainda é muito pequenininho, né? Ainda está ajustando muitas vezes a questão da pega, às vezes tem algum problema, alguma ferida, alguma fissura no mamilo. Então, é um período inicial que a gente está todo mundo se ajustando, mamãe, bebê, todo mundo se conhecendo. Então, a gente evita que esse bebê passe mais que 4 horas sem mamar. Aí seria correto acordar a criança. Se ela estiver dormindo, mesmo dormindo, você vai acordar se passar de 4 horas. Pode acontecer de o pediatra, olha, ela está com um ganho de peso excelente, pode deixar dormir. Aí, assim, são casos individualizados que a família tem que acompanhar realmente com o pediatra. Agora, eu tive um caso curioso na minha família, que uma criança mamou até os 7 anos de idade. Ela mamava em pé, no peito da mãe, né? Porque uma criança de 7 anos, gente, já tá grandinha, né? Então, ia lá, buscava a mama da mãe na frente de todo mundo, na mesa. Qual que é o tempo recomendado de amamentação? Quando que já passou do tempo? Teria problema uma criança com 7 anos ainda mamar? Isso é normal, é cultural? Quem vai ditar isso é a mãe, na verdade, né? O quanto que é confortável para os dois, né? Tem que ser bom para os dois. O recomendado, aleitamento exclusivo até os 6 meses de idade do bebê. Aleitamento, vamos dizer assim, não exclusivo, porque com 6 meses se inicia a introdução alimentar. Então, o bebê ele vai passar a consumir outros alimentos. Lembrando que, durante todo o primeiro ano de vida, a principal fonte de alimento do bebê é o leite materno. Mesmo depois dos 6 meses. Mesmo ele se alimentando entre o 7º e o 12º mês, continua sendo o leite materno. Porque a introdução alimentar, o bebê está conhecendo os alimentos, entendeu? E aí, até os 2 anos de idade, é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Até os 2 anos de idade.
Passou dos 2 anos, tá tudo bem para a mãe e para o bebê, não tem problema nenhum, até quando for confortável para ela. Mas passar também de 6 meses continuando só com leite materno pode? Não, não é recomendado. Porque o bebê já vai apresentar, via de regra com 6 meses, que a gente chama sinais de prontidão para que ele possa iniciar o consumo de outros alimentos. Doutora, eu passei por 2 aleitamentos maternos, que eu tenho 2 filhos, e eu senti muita dor nas minhas 2 experiências, né? Não cheguei a ter mastite, uma inflamação, mas o bico rachou, a gente ouve opinião que tem que usar pomada, que não tem que usar pomada. Amamentar, é normal doer? É normal sentir dor? É normal ter o bico rachado? É normal ter intercorrências ou isso está fugindo do que é esperado? É esperado um período de adaptação. E eu costumo dizer muito para as pacientes que eu atendo, assim, calma. Não é como a gente vê aquela foto bonita. Que a gente se né? sente culpada, né? Que a mãe com o bebê aqui plena, né? Amamentando como a melhor coisa do mundo. No começo não é assim, né? Muitas vezes não é assim. Que bom que alguém consegue, existem mães que conseguem, colocou no peito, pegou de primeira, maravilhoso. Mas é uma adaptação para os 2. Então, pode sim haver as fissuras ou as feridas, daí a importância da presença do banco de leite, porque ele promove essa assistência, né? Ou das consultoras de amamentação, que nos últimos anos têm ganhado uma popularidade maior e elas têm um papel assim, fundamental para que a amamentação siga forte, né? Então, assim, existe essa fase de adaptação e ela pode durar até 8 semanas. Até 8 semanas a gente pode ter as intercorrências para ajustar a pega. Então, são 2 meses. São 2 meses, exatamente. Que o bebê está aprendendo a mamar, que a mãe está aprendendo, né, as necessidades daquele bebê, se conhecendo, aquele ser humaninho pequeno que não fala. Então, você vai começando a entender melhor o que é aquele choro, se realmente é um choro de fome, ou se é de sono, ou porque a fralda está suja. Então... E é importante a gente falar isso para a mãe não se sentir culpada, de não estar achando tão gostoso no começo, depois vai fluir. O meu exatamente, depois de 2 meses é que começou a fluir realmente bem, sem dor, com prazer, mas eu precisei de ajuda. Então a gente deve procurar ajuda e tem então os bancos públicos. Tem os bancos de leite, eles promovem essa assistência, né? Para ajudar a pega, para ajudar a tirar o leite, para ensinar se eu vou retornar ao trabalho e aí queria deixar leite para o meu bebê. Tenha toda essa orientação também, existe protocolo de armazenamento de leite, quanto tempo dura, como armazenar. Então, tudo isso, o banco de leite ele é fantástico, assim. E os melhores bancos de leite são os da rede pública, né? Então, vamos usar, né? E a Roberta Salgueiro, nossa apresentadora do Fala Espírito Santo, mãe do Rico e da Maitê, também contou pra gente como foi sua experiência na amamentação. Falar de amamentação me traz 2 sentimentos, né? O primeiro, de dor, muita dor, porque não dá pra gente querer romantizar o início da amamentação. Pelo menos pra mim foi muito dolorido, foi aquela fase de peito empedrar, de sentir febre, de, ter calafrios, noites em claro misturado com aquele momento de oscilação hormonal da mulher. Você, né, a mãe e o bebê se conhecendo ainda, foi muito complicado para mim. Nas minhas 2 amamentações, tanto com a Maitê quanto do Rico, eu fui direto várias vezes ao banco de leite, pedi ajuda para ver se a pega estava certa. Já o processo de desmame, diferente da amamentação, que é mais uma dor física, o desmame é uma dor emocional, porque a mãe não quer, né, perder aquele vínculo que com muita dificuldade foi conquistado, foi vencido ali. Então a gente fica com medo de perder isso, essa é a verdade, aquela troca de olhar, a mãozinha, eu chegar em casa da rua e o neném querer vir direto mamar, e isso foi se tornando prazeroso. Então a gente tem medo de perder isso daí, mas só que chega uma hora que é necessário. Você mamou muito na mamãe? Era gostoso? Você gostava de mamar na mamãe? Estamos de volta e vamos falar sobre mitos e verdades sobre a amamentação e o câncer de mama.
Doutora, cerveja preta, canjica e outros alimentos ajudam a aumentar a produção de leite? Cerveja preta, não. Não pode beber. Não, nenhuma bebida alcoólica, assim, para você beber e amamentar imediatamente, não. Os outros alimentos que se fala, milho, suco de uva, canjica... me fizeram comer algumas coisas aí, tá? No meu pós-parto. Era uma luta. O que acontece? São alimentos que são doces, na sua maioria, né? Então, acaba que dá um pouco mais de sede, a gente ingere mais água e a gente sabe que quem está amamentando desidrata, de verdade. A gente tem que ter um aporte calórico muito maior durante o período da amamentação, porque consome bastante. Então, quando a gente ingere esses alimentos, a gente acaba bebendo mais água, o que facilita na produção. Então, o segredo é beber água. Beber água e se alimentar bem. Não é comer e nem beber cerveja. Não beber cerveja não, comer pode. Doutora, e você falou sobre o aumento de aporte calórico. A amamentação ajuda a mulher a emagrecer, isso é verdade? É verdade porque a necessidade calórica aumenta. Quando se está amamentando exclusivamente, a gente gasta, em média, por dia, só na amamentação, 500 calorias. Então, a nossa necessidade calórica aumenta, vamos dizer, né, em 500 calorias para a gente ficar no 0 a 0, entre aspas, né, de não perder peso, entendeu? Então, acaba que a mãe emagrece porque no puerpério fica difícil comer, fica difícil dormir, né? Você fica ali em função do bebê, então acaba que você não se alimenta adequadamente e acaba perdendo peso. Agora, tem mulheres que têm medo de amamentar por causa da flacidez nas mamas. Amamentar causa flacidez? Não o fato de amamentar, mas quando a gente está amamentando, já durante a gravidez, ocorre um aumento do volume mamário, justo pelo amadurecimento, pela diferenciação do tecido, preparando para uma amamentação. Então, cresce o peito, ganha um volume. Ganha volume. Os 3 primeiros meses do bebê, né, da amamentação, são de ajuste do nosso organismo, da nossa produção. Então, a gente produz mais leite nos 3 primeiros meses, até que o nosso organismo meio que equilibre a produção de acordo com a necessidade do meu bebê. Aí, muita gente pensa que por volta do 3º mês, o meu leite secou, o meu peito secou. Na verdade, não. As pessoas pensam que peito é estoque. Não é. O peito é fábrica. O leite, muitas vezes, ele não está armazenado aqui dentro do peito. O bebê vem para o peito, ele começa a estimular, a sugar, certo? É o que a gente chama de sucção não nutritiva. É o chupetar, que muita gente conhece, né? Então, ele estimula e dentro de alguns minutos é que ocorre o reflexo da ejeção, que é a descida efetivamente do leite. É muito bonito isso. Algumas mulheres... Por isso que é importante também o tempo, né, doutora, de aleitamento, então não pode ser tão rápido. Tem bebês que mamam mais rápido, assim, 7 minutos uma mamada, 10 minutos uma mamada, tem bebês que são super rápidos. Mas tem bebês que também acabam demorando mais, então não tem bem uma regra. A gente pede para observar se esse bebê ele sai satisfeito da mama, sai relaxado, entendeu? Se ele tá com ganho de peso, ok, porque também tem bebês que acabam por algum problema, prematuridade ou a linguinha, e aí eles cansam, é tanto esforço que o bebê faz para mamar, que ele cansa e dorme. Aí a mãe pensa, pronto, ele tá de barriga cheia. Não, na verdade, às vezes ele cansou e dormiu. Não necessariamente ele encheu a barriga. Satisfeito. Isso. Então, tem que ter o acompanhamento do pediatra nisso. Toda mulher que amamenta, gente, é uma potencial doadora de leite humano. A gente está hoje no Dia Nacional de Doação de Leite Humano. Basta você ligar para o telefone aqui do Espírito Santo 27 3335 7515 e passar seu nome, endereço e um ponto de referência. Com essas informações, a visita na sua casa é agendada e você pode então se tornar uma doadora. A CESA, ela reforça que a mamografia é o exame mais indicado para o rastreio do câncer de mama. Ela é recomendada pelo Ministério da Saúde prioritariamente para as mulheres de 50 a 69 anos, sendo realizada a cada 2 anos. A porta de entrada para a realização dos exames é por meio da unidade básica de saúde, onde o médico faz a solicitação.
Se o resultado do exame der alguma alteração, é que a paciente vai ser encaminhada para uma unidade de referência para investigação e tratamento. Tudo isso pelo SUS. Nós ficamos por aqui. Reveja esse programa no YouTube do Folha Vitória. E semana que vem tem mais Check-up Saúde às 10h30. Eu te espero. Muito obrigada, doutora, pelos seus esclarecimentos. Muito obrigada pelo convite.